Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Quero neste dia acolher você que irá ouvir este áudio e lhe desejar uma semana abençoada a você e toda a sua família. Hoje, segunda-feira, 3 de março de 2025. Me chamo Socorro, participo na comunidade de São Francisco de Assis, área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Vamos iniciar esse momento de oração, de escuta da palavra, de reflexão, traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar as nossas intenções de hoje, pedindo pelos nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, pelos pais de família que estão desempregados, por todas as famílias que sofrem, também pelo Papa Francisco, para que ele se restabeleça, que ele fique bem, se assim for da vontade de Deus. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo de 17 ao 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, porque honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma só coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele tinha muitas propriedades. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E os discípulos aqui perguntam: quem pode se salvar? E Jesus diz: para Deus nada é impossível. Meus queridos, precisamos trabalhar pela nossa conversão a cada dia. Mas existe algo muito importante que muitas das vezes não nos damos conta. Talvez muitas pessoas não se deem conta. Que nós precisamos do autoconhecimento. Precisamos nos conhecer e nos confrontarmos com nós mesmos, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, com as nossas fraquezas, com aquilo que realmente nós somos. E a partir daí, com uma vida de oração diária, podermos identificar em nossa vida a área em que nós precisamos trabalhar mais. Sabemos que precisamos trabalhar em tudo na nossa vida. Mas comecemos com as pequenas coisas. O temor de Deus. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Mas aqui também podemos perceber que aquele jovem, ele observava os mandamentos, mas ele não se observava que ele era apegado aos seus bens materiais. E nós sabemos que nós não podemos servir a dois senhores, servir a Deus ou ao dinheiro. E aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Não podemos nos apegar às coisas desse mundo, que são passageiras. Precisamos nos apegar em Deus, buscando uma conversão sincera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz